que eu amava e que me abandonou. Oi, tudo bem? Tudo legal? É isso aí. Então, mais uma vez no programa, falando a história. E essa história da semana vai ser sobre o ébrio. E a gente vai ter um documentário onde vocês vão poder acompanhar e saber um pouquinho de história, né? Porque tudo que é passado aqui é um pouquinho da história, cultura. O ébrio era uma pessoa, o Vicente Celestino, onde ele tornou um ébrio, uma pessoa bêbada, porque ele era médico. E por causa da traição da mulher, e ela saiu com o primo dele e ele ficou tão desorientado que ele preferiu ser mendigo. Então a história do Vicente Celestino é essa, é o ébrio, aquele que foi o maior sucesso, com a porta aberta, e a música que fez o maior sucesso foi o ébrio. O ébrio ele foi dirigido pela Gilda de Abreu e o meu amigo também, muito cineasta, muito bom, Ademar Gonzaga, que também partiu, mas foi uma pessoa que fez muitos filmes bons. E ele dirigiu, junto com a Gilda de Abreu, o filme Ébrio. Em 1946, onde Vicente Celestino, ele era um médico e ele ficou pobre porque a família faliu na fazenda, ele foi para uma cidade grande e não teve apoio da família, então ele foi para dentro de uma igreja com o apoio de um padre. E esse padre humildemente aceitou ele foi passar a morar dentro da igreja com o padre e ajudou a igreja no que ele podia. Então ele lançou a primeira música chamada Porta Aberta, onde a Rádio Nacional abriu o programa de calor, onde ele foi se apresentar e aí começou a deixar o programa dele, a fama dele começou, ele voltou à faculdade, terminou como médico e ficou famoso, ficou rico, só que ele casou, ele teve uma decepção porque ela saiu com o primo dele. E ele ficou tão revoltado que ele largou tudo que ele fazia profissionalmente e virou um mendigo, porque ele conheceu o mendigo no caminho da pista e o mendigo foi atropelado, ele trocou de roupa, documento, virou um ébrio, né? E a história é isso. Por isso que surgiu o filme O Ébrio. E vocês vão ver um pouquinho do trecho do filme para você entender. E aqui está o e-mail, telefone, para vocês darem a sua opinião, sugestão que vocês estão achando, ok? Vamos lá. Você está vendo esta garrafa? Será de você com uma condição. Qual? De nos contar a sua história. A minha história? Né? Nós queremos saber por que é que você bebe. A senhora quer saber por que eu bebo? É o filme mais popular, mais conhecido de todos os filmes que a Cinédia produziu. É um filme muito popular, é um filme que foi muito visto e comentado até hoje e que dá uma grande projeção à Cinédia. O sucesso de bilheteria do Ébrio não se pode nem descrever, porque foi um filme produzido sem pretensões de bilheteria, apenas para se sair de um outro projeto. O homem que apareceu assim para ele, faz o Ébrio. Você coloca o Vicente como galã do filme, já que ele foi preterido em Bonequinha de Seda, você dirige o filme e resolve. Ele entra no filme, que na Viuvinha não vai dar. Sendo que, acho que foi no Cinema Madureira, ele ficou 45 semanas seguidos. Tal sucesso do filme. Plena liberdade a todos os diretores que filmaram na Cinédia. Ele não se metia na produção, o diretor podia fazer o que bem entendia com seus filmes. A Vera Cruz em São Paulo, e o Rio de Janeiro sempre teve uma maneira diferente de fazer cinema do que São Paulo, é completamente diferente, tanto que Ademar Gonzaga faz o primeiro filme de carnaval paulista, é realizado por Ademar Gonzaga em São Paulo. Não há muita comparação. A semelhança que eu acho é que ambos fizeram um cinema industrial. Esses equipamentos chegaram ao Brasil e possibilitou uma
uma infraestrutura ao cinema. Agora, eu queria complementar. O Ébrio é um filme restaurado. É muito diferente de um filme recuperado. Hoje se fala, restaurado tal filme. Não, nem sempre é restaurado. Recuperado são mudanças de suporte. A gente tem um negativo ou tem uma cópia nova, faz um contratipo e uma cópia nova. Porque aquela cópia estava ruim, estava riscada, estava arrebentada, estava muito projetada. Então você faz uma recuperação, que ganhou o nome de recuperação, mas é uma mudança de suporte. E restauração não, é um trabalho muito grande, muito minucioso, muito trabalhoso, e eu acho também que tem que ser bastante valorizado no cinema brasileiro. O processo de restauração do Ébrio começou em 1997, logo após a enchente que, enfim, atingiu o acervo da Cinédia, aqui no Rio de Janeiro, e a gente teve que tomar uma decisão de trabalhar com esse acervo como um todo. E como ele foi bastante afetado, a gente tinha que decidir qual seria o primeiro filme a, digamos assim, ser duplicado e, no processo de duplicação, a gente aproveitar e fazer uma restauração completa, tanto da imagem quanto do som. O filme mais famoso da Cinédia sempre foi o Ébrio. Sempre foi o filme mais conhecido, mais popular, mais comentado. E por conta disso, a gente decidiu trabalhar com o filme da Gilda de Abreu. Só que no momento que a gente foi verificar os materiais que existiam, a gente descobriu que existiam várias versões correspondentes aos 4 lançamentos comerciais do filme, desde 1946, e que nenhuma dessas versões correspondia à versão original da própria Gilda. A Gilda tinha preparado um filme em 1946 que tinha 2 horas e 5 minutos de duração. No momento mesmo do lançamento original, ela já fez uma remontagem desse material e lançou um filme muito menor, um filme com 88 minutos de duração. Foram duplicados assim, que eram muito difíceis de serem trabalhados para você chegar a uma imagem cristalina novamente. Então, uma primeira decisão que a gente tomou foi fazer a reconstituição em película do filme, dessa versão da Gilda de Abreu, e trabalhar isso de forma fotoquímica, de forma a reconstituir principalmente esse brilho, esse tom, essa característica sonora, sobretudo do Vicente Celestino, que na verdade é o esteio principal do filme. Então foi um trabalho muito difícil e muito demorado. A ação do filme. Nesse sentido, a restauração ela fez um trabalho possível dentro das tecnologias de que a gente dispunha nesse momento, e dentro da qualidade que o material de base apresentava para a gente poder obter um retorno das características fotográficas, das características de definição, do brilho, da nitidez, das características do áudio, ou seja, do alcance, do volume, do brilho, da tonalidade. Ou seja, a gente acredita que conseguiu reconstituir o Ébrio com uma qualidade em torno de 80%, 85% do que ele teria sido lá na sua origem, mas não tudo. Esse projeto é um dos projetos mais importantes da Rio Filme, no sentido de que não só preserva obras importantes como o Ébrio, mas sobretudo porque permite que as novas gerações tenham a possibilidade de ver filmes dessa importância. Eu acho que a maior parte das pessoas da minha geração não tiveram a oportunidade de ver essa obra-prima, esse clássico do cinema brasileiro, que é o Ébrio. Abissal, uma diferença enorme, né? Então, é uma coisa muito interessante. Se de um lado a gente vê essa capacidade, essa criatividade da produção cinematográfica brasileira, mesmo naquela época, você também vê das novas tecnologias. Só com essas novas tecnologias é que você vai poder permitir a minha geração e as novas gerações a verem essa obra-prima. Então, nesse sentido, foi muito importante a gente poder ter parceria. Essa parceria, como eu falei, tem sido fundamental, porque nós procuramos parceiros em que a gente possa estar ao nível do estado da arte tecnológica. A Mega tem isso e nós queremos uma parceria continuada, regular, né? Porque o nosso projeto é um projeto que prevê ao longo do tempo um elenco de filmes importantes.
Como enquadrar o Ébrio na produção cinematográfica do Brasil? Existem talvez dois referentes. Um deles é um esforço da Cinédia. Ele se enquadra dentro de um plano de produção da Cinédia. A própria ideia de filmar o Ébrio, eu creio que foi uma iniciativa do produtor, né? A Gilda de Abreu ia fazer um filme e o Adhemar Gonzaga, em conversa com ela, convenceu a fazer um outro filme que era baseado na própria peça dela com o Vicente Celestino. O Ébrio é um desses resultados, quer dizer, o que a gente encontra no Ébrio como estilo de narração, como cenografia, como forma, a coisa mais epidérmica do filme, corresponde muito ao modelo da Cinédia, que era um modelo que tentava montar uma Hollywood no Rio de Janeiro. E era possível transformar isso em cinema e fazer com que aquilo fosse o resultado de uma expressão popular. Tinha que dar uma parada e registrar a cena que estava do outro lado e não fazer qualquer malabarismo para chamar a atenção do espectador. Ela tinha que se encolher para deixar que o ator e o outro ator dialogassem como se estivessem numa rádio diante de um microfone mesmo, como se estivesse numa estação de rádio falando para um microfone. Isso levou a um estilo de narração que é um misto dessa tradição do melodrama que vem do Caribe, com alguma coisa de um linguajar extremamente meio barroco, entende? Meio formalista, meio, sabe? Havia um exagero da fala e o falar não natural passava para o espectador, passava para o ouvinte como um sinal de seriedade e erudição. Como dizer, tida naquele momento como algo sério, né? Eu cito de memória, assim, mas eu me lembro de algumas expressões como estou descendo o último degrau da... Ninguém estava sofrendo, entende? Uma menina que, em um certo momento no diálogo, se refere à menina como sendo uma bonequinha de carne, entende? Quer dizer, havia umas imagens, umas metáforas, umas alegorias. Era, de um lado, um esquema de produção, ou seja, existe uma forma de produzir que antecede ao projeto. De outro lado, essa adoção de um tom de seriedade no que até então era narrado de maneira brincalhona, irreverente, sem aparente profundidade, entende? Mantendo, apesar disso, as mesmas estruturas narrativas de base da chanchada, que se relacionava com o quê? Com o cinema norte-americano. É isso aí. E aí, o que vocês acharam? Bom, maravilhoso, né? Eu fico pensando assim, né? Cada semana que o programa entra no ar, eu fico assim radiante de felicidade, porque as pessoas estão mandando e-mail, estão ligando, dizendo que o programa está muito bom, e muitos estão dizendo que quando começa a entender o programa acaba. Mas é isso aí, quando é bom dura pouco, não é isso? O mais importante é que vocês estão aqui com o e-mail, com o telefone para dar a sua opinião, sugestão. E eu espero que vocês tenham gostado do trecho do Ébrio, a história de Vicente Celestino, que foi muito marcante na época, principalmente as pessoas da antiga, sabem que o filme marcou muito no cinema brasileiro e até mesmo lá fora. E eu desde já agradeço o coração a vocês que estão nos assistindo, estão apoiando, estão mandando seu e-mail, sua cartinha, seu telefonema, e continuem mandando, tá certo? Porque a gente precisa disso. Opiniões, sugestões, se gostar, ótimo. Se não gostar também está ótimo. O importante é que vocês comentem, legal? Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas hei de esquecer que és na terra minha luz, és o bem que me conduz, desde o berço até morrer. Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil. Ao meu amor falar por mim, porque sem ele eu vou morrer.